Você já saiu de uma conversa e se sentiu esgotado sem entender exatamente o porquê? Você já confiou em alguém de coração aberto e semanas ou meses depois percebeu que estava sendo usado ao tempo todo? Se a resposta for sim, esse vídeo foi feito para você. Hoje a gente vai falar sobre algo que muita gente sente, mas poucos sabem nomear. Os sinais de que você está lidando com uma pessoa má. E não estou falando de vilões de filme, estou falando de pessoas reais que podem estar no seu trabalho, na sua família ou até no seu grupo de amigos mais próximo. E o mais perigoso, essas pessoas raramente parecem má à primeira vista. Fique até o final, porque o quinto sinal é o mais difícil de perceber e provavelmente é o que mais está afetando agora. Antes de continuar, me faz um favor rápido. Se inscreva no canal, toda semana tem conteúdo como esse, que pode mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas e o mundo ao seu redor. Vamos lá. O charme que não tem fundo. Existe um tipo de pessoa que quando entra numa sala parece iluminar o ambiente. Ele sabe exatamente o que dizer, ela faz você se sentir especial, visto, compreendido e você pensa, finalmente encontrei alguém de verdade, mas aqui está o problema. Os estoicos, especialmente Marco Aurélio, tinham um ensinamento que parece simples, mas profundamente certo. Nunca julgue uma pessoa pela primeira impressão. Observe como ele se comporta quando ninguém está olhando, porque o charme é fácil de fabricar, o caráter não. Com o tempo, se você prestar atenção, vai começar a notar pequenas rachaduras. Essas pessoas que precisam tão atenciosamente começa a dominar todas as conversas. Quando você tenta falar sobre sua vida, ela desvia o assunto de volta para ela. Quando as coisas não saem do jeito que ela quer, surge um lado completamente diferente, irritado, frieza ou aquele silêncio calculado que faz você se sentir culpado sem entender porquê. Pense numa situação assim, você está numa festa, a pessoa é o centro das atenções, todo mundo ri, todo mundo ama, mas um momento mais calmo você tenta compartilhar algo importante que está passando na sua vida, uma dificuldade, uma conquista, um medo, e ela ouve por 30 segundos e já muda o assunto para ela mesma. Isso não é introversão, é extroversão. Isso é um padrão. Os históricos chamavam de apatia, que é a capacidade de não deixar cegar pela emoção do momento. Não é indiferença, é clareza. E você conseguir enxergar a pessoa como ela realmente é, não como ela quer que você veja. A lição aqui é simples, mas é difícil. É aplicar. É de tempo antes de confiar. Observe como a pessoa trata um garçom, um subordinado, alguém que não pode fazer nada por ela. E nesse momento que o verdadeiro caráter da pessoa aparece. Seu charme some quando não tem plateia. É porque nunca foi real. A falta de empatia é que aparece nas horas erradas. Empatia é o que nos faz humanos. É a capacidade de sentir junto, de entender que o outro tem uma vida interna tão rica e complexa quanto a nossa. Mas existem pessoas que simplesmente não têm isso. Aqui está o detalhe que faz toda a diferença. A falta de empatia raramente aparece de forma óbvia. Ela não chega gritando, ela aparece nas pequenas coisas e é aí que você precisa entender assim. Você compartilhar algo difícil que está passando, uma perda, uma frustração, um momento de vulnerabilidade, a pessoa do outro lado faz umas três coisas. Muda de assunto, minimiza o que você está sentindo como vai passar, genérico, ou pior, usa aquela informação depois para te atacar e te diminuir. Isso não é falta de habilidade social, isso é falta de empatia. Marco Aurélio escreveu sobre a interconexão entre os seres humanos. A ideia é que o bem-estar do outro importa porque somos todos parte do mesmo tecido. Quando alguém age de forma consistente, contrária a isso, é um sinal vermelho que não deve ser ignorado. E não só em momentos difíceis. A falta de empatia também aparece quando as coisas são boas. As pessoas que não conseguem genuinamente comemorar suas conquistas, aquela que diminui seu sucesso com mas você teve sorte, ou nossa, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Aquele não aguenta ver você bem, vai virando para encontrar um jeito de estragar a alegria. Soneca ensinava que crueldade começa onde a empatia termina. E a crueldade não precisa ser física. Uma palavra dita na hora certa, um tom certo, pode causar mais dano que qualquer agressão visível. Se você tem alguém na sua vida que constantemente faz você se sentir sozinho depois de uma conversa, preste atenção. Isso não é consciência, é padrão. Manipulação que faz você duvidar de si mesmo. Esse é o sinal que mais assusta, porque é o mais invisível. Manipulação não parece manipulação quando está acontecendo com você. Ela não chega com uma plaquinha de aviso, ela chega disfarçada de cuidado, preocupação e amor. Mas no fundo é manipulação e controle. E alguém tentando moldar sua realidade para que ela sirva aos objetivos dela. Um dos métodos mais comuns é o que a psicologia chama de gaslighting. Você confronta a pessoa sobre algo que ela disse ou fez, em vez de reconhecer, ela te diz que você está gerando, que você lembrou errado, que você é sensível demais, e isso se repete com tanta frequência que você começa a duvidar das suas próprias memórias. Você começa a achar que o problema é você. Isso não é acidente, é estratégia. O manipulador precisa que você perca a confiança em si mesmo, porque quando você duvida, ele controla. Os estoicos, especialmente Epiteto, tinham uma clareza brutal sobre isso. Ninguém pode te prejudicar sem sua permissão. Não porque você é culpado pelo que aconteceu, mas porque você tem o poder de decidir o que vai aceitar ou o que não vai. Mas para exercer esse poder, você precisa primeiro enxergar o que está acontecendo. Outra forma de manipulação é o papel da vítima. A pessoa que sempre está sofrendo, sempre precisa de você
você, que sempre tem um problema maior que o seu. Quando você tenta colocar um limite, de repente ela está em crise. Quando você tenta dizer não, você é o vilão da história. O que você termina cedendo, e não por amor, mas por culpa. Existe também uma manipulação pelo isolamento. Frases como seus amigos não se importam de verdade com você, ou só eu te entendo de verdade, são bandeiras vermelhas enormes. O manipulador que quer ter separado a sua rede de apoio porque as pessoas isoladas é uma pessoa mais fácil de controlar. Aqui vai uma pergunta que pode ser incomodada, mas precisa ser feita. Você sai das conversas com essa pessoa se sentindo menos seguro de si mesmo ou do que entrou? Se a resposta for sim, e com frequência algo está errado. Confiança em si é o mesmo que o manipulador mais quer destruir. Proteja-se como se fosse bem mais precioso que você tem. Por quê? O controle disfarçado de cuidado. Tem uma frase que resume bem esse sinal. Eu faço isso porque me importo com você. Quando essa frase é usada de forma saudável, ela é bonita. Quando é usada como justificação para controlar, é perigosa. O comportamento do controlador não chega sempre de forma agressiva. Muitas vezes começa de um jeito que parece atencioso. As pessoas que sempre querem saber onde você está, a pessoa que opina sobre tudo que você faz, as suas roupas, seus amigos, suas escolhas profissionais, a pessoa que insiste que você sabe que é o melhor para você, mesmo quando você não pediu opinião. No começo parece cuidado, com o tempo você percebe que foi perdendo um pedaço de si mesmo ao longo do caminho. Em relacionamentos, isso pode escalar para monitoramento constante, checar o celular, exigir senha, questionar cada saída, criar regras sobre com quem você pode ou não pode falar. E cada uma dessas coisas vai embrulhando e porque eu te amo, ou é porque eu me preocupo. Mas o amor que sufoca não é amor, é posse. Epiteto ensinava que a liberdade interior é bem suprema. Nenhuma circunstância externa, nenhuma pessoa pode tirar isso de você, ao menos que você deixe. E alguém que busca controlar cada aspecto da sua vida está diretamente atacando essa liberdade. O que torna esse sinal tão difícil de perceber é que muitas vezes acontece de forma gradual. Um limite aqui, uma exigência ali, cada passo pequeno aparentemente razoável, mas quando você olha para trás depois de meses ou anos, percebe que está vivendo dentro de uma gaiola que foi construída muito devagar. A pergunta que você precisa se fazer é: eu me sinto livre? Minhas decisões são minhas? Ou que estou constantemente calculando como essa pessoa vai reagir antes de agir? Se você vive mais preocupado com a reação de alguém do que com você realmente quer, é porque o controle já está funcionando. A mentira que se tornou o estilo de vida. Esse é o sinal que eu mencionei no começo. É o mais difícil de perceber. É o mais difícil porque o mentiroso patológico não mente da mesma forma que você e eu às vezes mentimos. Ele não mente com nervosismo, ele não hesita, ele mente com convicção absoluta, com detalhes convincentes, com uma segurança que faz você questionar: você é o que está errado. O mentiroso patológico não tem uma mentira ou outra. A mentira é um modo de operação, uma forma como ele se relaciona com o mundo. Ele mente para parecer melhor, mente para escapar de responsabilidade, mente para manipular situações, e com o tempo ele mente tanto que talvez nem saiba mais distinguir o que é real do que inventou. Marco Aurélio escreveu algo que ficou comigo: viver de acordo com a natureza significa viver de acordo com a verdade. E a mentira é porque a definição é uma distorção da realidade que vive distorcendo a realidade para si mesmo, é para os outros, está fundamentalmente desconectado com qualquer forma de virtude genuína. O problema prático é que essa mentira começa pequena, uma história levemente exagerada, uma conquista que não acontece exatamente como foi contada, um álibi que parece plausível demais e você ignora porque não quer acreditar. Mas quando você começa a pegar as inconsistências, quando a história de hoje não bate com a história da semana passada, você percebe que estava navegando num oceano de ficção o tempo todo. O impacto psicológico disso é devastador, porque quando a confiança é destruída dessa forma, você começa a duvidar de tudo, das suas memórias, das suas percepções, do seu próprio julgamento, e é exatamente isso que o mentiroso patológico precisa para continuar operando. Quando você pega alguém numa mentira, observa a reação. Uma pessoa honesta que cometeu um erro vai reconhecer, uma pessoa que vai atacar, vai virar a situação contra você, vai acusar de desconfiança e paranoia e ser injusto. E de repente você está se desculpando por ter descoberto a verdade. Se isso já aconteceu com você, você sabe exatamente o que estou falando. E agora, o que você faz com tudo isso? Chegamos em a parte mais importante, porque identificar esses sinais não é suficiente. Você precisa saber o que fazer quando os encontrar. Os estoicos não ensinavam a se tornar frio ou desconfiado de todo mundo, mas ele ensinava algo muito mais poderoso: o discernimento, a capacidade de ver as pessoas como elas realmente são, sem ilusão, mas também sem ódio. A partir dessa visão clara, tomar decisão que projetam o que é mais importante na sua opinião interior, na sua integridade, na sua liberdade. A primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer limites claros. É que muita gente trava, porque achar que colocar limite de ser egoísta ou cruel. Não é. Limite é uma forma mais honesta de se relacionar com alguém. Você está dizendo exatamente o que aceita e o que não aceita. Você está dando outra pessoa a oportunidade de respeitar isso. Se ela não respeita, a resposta sobre o que fazer fica muito mais clara. Limite não é o último agressivo, não é um ultimato agressivo. Pode ser uma conversa direta, quando você faz um X ou eu sinto Y. Não consigo continuar nessa dinâmica dessa forma. Direto, honesto, sem ataque, mas sem recuo. A segunda coisa é confiar nos seus próprios sentidos. Se você está sentindo algo que está errado, provavelmente algo está errado. Os históricos valorizavam o uso da razão, não para ignorar as
emoções, mas para entendê-las. Quando quando um sentimento persistente, quando uma sensação de desconforto volta toda vez que você está com a pessoa, isso é informação, não ignore. Terceira coisa é cultivar sua rede de apoio. As pessoas mais produtivas, mais vulneráveis e manipuladas ao controle são as que estão isoladas. Quando você tem uma amizade sólida, família presente, pessoas em que confia, você tem um espelho que te ajuda a enxergar quando algo está fora do lugar. Cuide dessa relação com o tesouro, porque são as mais importantes. E quarto, talvez mais difícil, é aceitar que nem toda pessoa pode ser salva ou mudada por você. Tem uma tendência natural em pessoas de bom coração que querer ajudar, de querer consertar, de que acreditar que uma paciência suficiente a pessoa vai mudar. Mas você não pode mudar porque quem não quer mudar. E tentar fazer isso às vezes custa partes importantes de quem você é. Seneca tinha uma frase que era aviso a uma liberdade ao máximo tempo. Escolha com cuidado quem você deixa entrar na sua vida, porque as pessoas que te rodeiam moldam quem você se torna. Isso não é frieza, isso é sabedoria. Ao longo desse vídeo exploramos 5 sinais de que os estoicos usaram para identificar uma pessoa de má ao redor de você. O charme que não tem fundo, presente quando tem plateia, ausente quando não tem. A falta de empatia que aparece nas horas em que você mais precisa de conexão. A manipulação que faz você duvidar das suas próprias percepções e memória. Comportamento controlador disfarçado de cuidado e atenção. E a mentira que não é um erro isolado, mas um modo de vida. Reconhecer esses sinais não é para você se tornar paranoico, desconfiado de todo mundo. É para você se tornar mais livre, porque quando você consegue enxergar claramente, você pode escolher com mais cuidado, pode proteger a sua paz, pode investir sua energia nas pessoas que realmente merecem. O mundo pertence a quem tem coragem de enxergá-las. E a bondade é suficiente para não deixar que isso endureça o coração. Você pode ser uma pessoa boa e ainda ter discernimento. Na verdade, o discernimento é o que protege a bondade de ser explorada. Se esse conteúdo te faz refletir sobre algo, sobre alguém, uma situação da sua vida, me conte nos comentários. Qual desses 5 sinais você mais reconheceu? Quero ler o que você tem a dizer. E se esse vídeo chegou até você no momento certo, curte. Parece simples, mas faz a diferença enorme para que esse tipo de conteúdo chegue mais pessoas que precisam ver isso. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Toda semana tem reflexão como essa, que pode mudar a forma como você vê o mundo e as pessoas ao seu redor. Até o próximo vídeo e lembre, sua paz não é negociável.